Bom dia. Solicito aos vereadores que assumam seus lugares, registrem suas presenças no terminal de votação. Havendo o número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão. Eu sou o segundo secretário, vereador Lucimar, que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, conforme determina o regimento interno. Nona sessão ordinária, 5 de maio de 2020. Lucas, capítulo 15, versículo 3 a 7. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe na mesa, sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do porquê 99 justos que não necessitam de arrependimento. Palavra do Senhor. Solicito o segundo secretário que faça a leitura da ata. Ata da 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vargem Grande Paulista, da 4ª sessão legislativa da 9ª legislatura, realizada em 28 de abril de 2020, sob a presidência de Antônio Mauro de Souza e de secretaria de Lucimar Marcos Moreira, Lucimar do Luia e Marcelo Lima Costa, Marcelinho. No horário regimental, o senhor presidente convida os senhores vereadores a assumirem seus lugares e registre sua presença no terminal de votação. Registre a presença no terminal no painel os vereadores Antônio Mauro de Souza, Mauro, Djalma Lima de Oliveira, Djalma, Ederson dos Santos Alves, Ferrugem da Pizzaria, Eliton Bezerra Gomes, Tom, Juscelino Paulo Veiga Júnior, Juninho Veiga, Lucimar Marcos Moreira, Lucimar do Luia, Marcelo Trajano da Silva, Marcelo Lenha, e Sidney dos Santos, Ney. Ausente o vereador Marcelo Lima Costa, Marcelinho. Havendo o número legal, o senhor presidente declara aberta a 8ª sessão ordinária e solicita ao segundo secretário, vereador Lucimar do Luia, que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Romanos, capítulo 5, versículos 2 a 4. O senhor presidente solicita ao segundo secretário, vereador Lucimar, que faça a leitura da ata da 7ª sessão ordinária realizada em 22 de abril de 2020. Posta em votação eletrônica e aprovada por 7 votos favoráveis. O senhor presidente solicita ao segundo secretário, vereador Lucimar, que faça a leitura das matérias constantes do expediente. Projeto de Lei 2/2020, de autoria do Poder Executivo, que ficará na Coordenadoria Legislativa por 2 dias e será encaminhada às comissões competentes. São lidas e encaminhadas ao senhor prefeito indicações 30 e 31/2020, de autoria do vereador Lucimar do Luia, que solicita a operação tapa-buracos na rua Joaquim Novaes, confluência com a rua São Benedito, e pintura e sinalização das lombadas existentes na rua São Benedito. Ofício 44/2020, tabelionato de notas e registro civil de Vargem Grande Paulista. Informando a alteração do endereço ao senhor presidente, suspende a sessão para o intervalo regimental, para passarmos a ordem do dia. Reaberta a sessão, verifica-se a ausência do vereador Marcelo Lima Costa, Marcelinho do Conselho.
Passa-se a ordem do dia. Senhor presidente, solicito ao segundo secretário, vereador Lucimar do Luia, que faça a leitura das matérias constantes da ordem do dia. Requerimento 5/2020, que dá regime de urgência especial para apreciação e votação do projeto de lei 2/2020, autoria do Poder Executivo. Posto em votação e aprovado por 7 votos. A pedido do vereador Ney é dispensada a leitura do projeto constantes da ordem do dia. Projeto de lei 2/2020, autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Vargem Grande Paulista a desafetar bem de uso especial e permutá-lo com imóvel particular. Com parecer favorável em conjunto das comissões de Justiça e de Redação e de Finanças e Orçamento. Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento. Posto em discussão e votação é aprovado por 7 votos favoráveis e 1 abstenção. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a sessão, do que para constar lavrou-se a presente ata. Em votação, a ata ora lida. Ata aprovada por 8 votos. Solicito o primeiro secretário, vereador Marcelinho, que faça a leitura da matéria constante do expediente. Projeto de lei número 3, de 29 de abril de 2020. Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício de 2021 e da outras providências. Josué Ramos, prefeito, município de Vargem Grande Paulista, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. De acordo com a Constituição Federal, esta lei fixa as diretrizes orçamentárias do município para o exercício de 2021, orienta a elaboração da respectiva lei orçamentária anual, dispõe sobre alteração na legislação tributária, regula o aumento de despesa com pessoal e atende às normas da lei complementar no número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 2º. As normas contidas nesta lei alcançam todos os órgãos da administração direta dos poderes executivo e legislativo. Capítulo 2. Das orientações para a elaboração da lei orçamentária. Artigo 3º. As metas dos resultados anuais e fiscais do município para o exercício de 2021, integrantes dessa lei, desdobram conforme denominado embaixo. Anexo 1, Receita, Anexo 1A, Receitas, Anexo 2, Despesa, Anexo 2A, Despesas, Anexo 3, Resultado Primário, Anexo 4, Resultado Nominal, Anexo 5, Montante da Dívida Pública, Anexo de Riscos Fiscais, Anexo 1, Metas Anuais, Anexo 2, Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, Anexo 3º, metas fiscais atuais comparada com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Anexo 4, evolução do patrimônio líquido. Anexo 5, origem da aplicação do recurso obtido com alienação de ativos. Anexo 7, estimativa e compensação de renúncia de receita. Anexo 8, margem de expansão da despesa obrigatória de caráter continuado. Demonstrativos de riscos fiscais e providenciais. Planejamento orçamentário LDO. Anexo 5, descrição dos programas governamentais, metas, custos para os exercícios. Anexo 6, unidade executora e ações voltada ao desenvolvimento do programa governamental. Parágrafo único. As metas dos resultados anuais fiscais serão revistas na lei orçamentária do exercício de 2021. Artigo 4º. A lei orçamentária não consignará recursos para inícios de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos ou em andamento contempladas as despesas de conservação do patrimônio público. Parágrafo 1º. A regra constante no caput deste artigo aplica-se no âmbito de cada fonte de recurso conforme vinculações legalmente estabelecidas. Parágrafo 2º. Entende-se por adequadamente atendidos os projetos cuja alocação de recurso orçamentário esteja compatível com os cronogramas físico-financeiro pactuado e em vigência. Artigo 5º. A mesa da Câmara Municipal elaborar sua proposta orçamentária e a remeterá ao Executivo até o dia 30 de agosto de 2020. Parágrafo único. O Executivo encaminhará à Câmara Municipal até 30 dias antes do prazo fixado no caput estudos e estimativas das receitas para o exercício de 2020, inclusive da receita corrente líquida acompanhado das respectivas memórias de cálculo. Capítulo 3.
das disposições sobre alteração na legislação tributária. Artigo 6º. O Executivo encaminhará ao Legislativo, quando preciso, o projeto de lei propondo alteração na legislação, inclusive na que dispõe sobre tributos municipais, se necessárias à preservação do equilíbrio das contas públicas e a geração de recursos para investimento, ainda para a manutenção ou ampliação de atividades próprias do município. Artigo 7º. Todo projeto de lei versando sobre concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito, presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação da base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam o tratamento diferenciado deverá atender ao disposto no artigo 14 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, devendo ser instruído com demonstrativo evidenciando que não serão afetadas metas de resultado nominal e primário. Parágrafo único. Não se sujeitam às regras do caput a simples homologação de pedidos de isenção, remissão, anistia, apresentados com base na legislação municipal pré-existente. Capítulo 4. Das disposições relativas às despesas com pessoal. Artigo 8º. Desde que observada a legislação vigente e respeitados os limites previstos no artigo 20 e 22, parágrafo único da Lei Federal Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, e cumpridas as exigências previstas nos artigos 16 e 17 do referido diploma legal, fica autorizado o aumento da despesa com o pessoal para 1. Concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, criação de carga, emprego, funções ou alteração de estrutura de carreira. 2. Admissão de pessoal ou contratação a qualquer título. Parágrafo 1º. Os aumentos de despesas que trata este artigo somente poderão ocorrer se houver 1. Prévia dotação orçamentária suficiente para atender os projetos de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrente. 2. Lei específica para as hipóteses previstas no inciso 1 do caput. 3. Observância da legislação vigente no caso do inciso 2. Parágrafo 2º. Estão a salvo das regras contidas no parágrafo 1º a concessão de vantagens já prevista na legislação pertinente de caráter meramente homologatório. Parágrafo 3º. No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos adicionalmente os limites fixados no artigo 29 e 29-A da Constituição Federal. Parágrafo 4º. Fica assegurada também a revisão geral anual de que trata o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, cujo percentual será definido em lei específica. Artigo 9º. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o artigo 22 da Lei Federal Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a contratação de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de execução de programas emergenciais de saúde, programas assistenciais, segurança pública e patrimonial, eventos culturais constantes do calendário oficial do município ou outros em situação de extrema gravidade devidamente reconhecida pelo respectivo chefe do Poder Executivo. Capítulo 5, das orientações relativas à execução orçamentária. Artigo 10º. Até 30 dias após a publicação da lei orçamentária, o Executivo estabelecerá metas bimestrais para a realização das receitas estimadas, inclusive as diretamente arrecadadas por entidade da administração indireta e empresas controladas dependentes. Parágrafo 1º. Na hipótese de ser constatada após o encerramento de cada bimestre frustração na arrecadação de receita capaz de comprometer a obtenção dos resultados nominal e primário fixado nos anexos de metas fiscais, por atos a serem adotados nos 30 dias subsequentes, o Executivo e o Legislativo determinarão a limitação do empenho e movimentação financeira em montantes necessários à preservação dos resultados almejados. Parágrafo 2º. Na limitação de empenho e movimentação financeira serão adotados critérios que produzam o menor impacto possível nas ações de caráter social, particularmente na educação, saúde, assistência social e na compatibilização dos recursos vinculados. Parágrafo 3º. Não serão objeto de limitação de empenho e movimentação financeira as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do município, inclusive as destinadas ao pagamento do serviço da dívida precatórias judiciais. Parágrafo 4º. A limitação de empenho e movimentação financeira também será adotada na hipótese de ser necessária a redução da eventual excesso da dívida consolidada, obedecendo-se ao que dispõe o artigo 31 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo 5º. Na ocorrência de calamidade pública, serão dispensada a obtenção do resultado fiscais programado e a limitação de empenho enquanto perdurar essa situação, nos termos do disposto do artigo 65 da Lei Federal Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 11.
A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo 10, parágrafo 1º desta lei, poderá ser suspensa no todo ou em parte, caso a situação de frustração na arrecadação de receitas se reverta nos bimestres seguintes. Artigo 12. No mesmo prazo previsto no caput do artigo 10 da Lei do Poder Executivo, estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal do desembolso, de modo a compatibilizar a realização de despesas ao efetivo ingresso das receitas municipais. Parágrafo 1º. Integrarão a programação financeira as transferências financeiras do Tesouro Municipal para os órgãos da administração indireta e deste para o Tesouro Municipal. Parágrafo 2º. O cronograma de que trata este artigo dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias do município em relação às despesas de caráter discricionário. Parágrafo 3º. O repasse de recurso financeiro do Executivo para o Legislativo fará parte da programação financeira do cronograma de que trata este artigo, devendo ocorrer na forma do 10º a serem pagos até o dia 20 de cada mês. Artigo 13. Para atender o disposto do artigo 4º, a linha 1 e da Lei Federal Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, os chefes dos poderes executivos e legislativos adotarão providências junto ao respectivo setor da contabilidade e orçamento para, com base nas despesas liquidadas, apurarem o custo e resultados das ações e programas estabelecidos. Parágrafo 1º. Os custos e resultados apurados serão apresentados em relatórios semestrais que permanecerão à disposição da sociedade em geral e das instituições encarregadas do controle externo, especificando por tipo de serviço prestado à comunidade, inclusive os de natureza administrativa, valores unitários e valores globais. Parágrafo 2º. Os relatórios de que trata o parágrafo 1º deste artigo conterão ainda a avaliação dos resultados alcançados e sua comparação com as metas previstas para o período. Artigo 14. Na realização de ações de competência do município, poderá este adotar a estratégia de transferir recurso a instituições privadas sem fins lucrativos, desde que especificamente autorizado em lei municipal seja firmado convênio e ajuste ou congênere pelo qual fiquem claramente definidos os deveres e obrigações de cada parte, a forma e o prazo para a prestação de contas. Parágrafo 1º. No caso de transferência a pessoas físicas, exigir-se-á igualmente a autorização em lei específica que tenha por finalidade a regulamentação pela quais essas transferências serão efetuadas, ainda que por meio de concessão, de empréstimo ou financiamento. Parágrafo 2º. A regra de que trata o caput aplica-se à transferência a instituições públicas vinculadas à União, ao Estado e a um outro município. Artigo 15. Fica o Executivo autorizado a arcar com as despesas abaixo relacionadas à responsabilidade de outras esferas do poder público, desde que firmado o respectivo convênio, termo de acordo, ajuste ou congênere e haja recurso orçamentário disponível. 1. Aluguel. 2. Combustível. 3. Água e energia elétrica. Parágrafo único. A cessão de funcionários para outras esferas de governo independe do cumprimento da exigência do caput, desde que não sejam admitidos para esse fim específico, salvo-se para realizar atividade em que o município tenha responsabilidade solidária com outros entes da federação, em especial nas áreas de educação, saúde e assistência social. Artigo 16. Para fins do disposto no artigo 16, parágrafo 3º da Lei Federal Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, considera-se irrelevantes as despesas realizadas até o valor de 8.000. No caso de aquisição de bens ou prestação de serviço, é de 15.000. No caso de realização de obras públicas ou serviços de engenharia. Artigo 17. A proposta orçamentária conterá reservas de contingências e constituída exclusivamente com recursos de orçamento fiscal em montante equivalente, no máximo, a 1% da receita corrente líquida estimada para o exercício de 2021. Capítulo 6, das disposições finais e transitórias. Artigo 18. Se a lei orçamentária não for aprovada até o último dia do exercício de 2020, fica autorizada a realização das despesas até o limite mensal de 1/12 de cada programa da proposta original remetida ao Legislativo, enquanto a respectiva lei não for promulgada. Parágrafo 1º. Considera-se a antecipação de crédito à conta da lei orçamentária e a utilização do recurso autorizado nesse artigo. Parágrafo 2º. O saldo negativo eventualmente apurado em virtude de emendas apresentadas ao projeto de lei, orçamento do Legislativo e do procedimento previsto nesse artigo
serão ajustados por decreto do Poder Executivo após publicação da lei orçamentária por intermédio de abertura de créditos suplementares ou especiais, mediante remanejamento de dotação, desde que não seja possível, e a reapropriação das despesas executadas. Artigo 19. Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária Anual de 2021. E em crédito adicionais e por decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos, entidades ou fundo, bem como de alteração de suas competências e atribuições, mantida a estrutura programática expressa por categoria de programação. Parágrafo único. A autorização de que trata o caput deste artigo não poderá resultar em alteração de valores da programação aprovada pela Lei Orçamentária Anual ou em créditos adicionais. Pode haver ajuste na classificação funcional. Artigo 20. As despesas para a execução desta lei correrão por conta de dotação própria do orçamento suplementado, se necessário. Artigo 21. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício de 2020 serão inscritas em restos a pagar, processadas e não processados, e para comprovação da aplicação do recurso na área da educação, da saúde e do exercício terão validade até 31 de dezembro do ano subsequente. Artigo 22. Esta lei entra em vigor na data da publicação, revogando as disposições em contrário. Paço Municipal, Ari Bigarelli, aos 29 dias de mês de abril de 2020, Josué Ramos, prefeito. Projeto de Lei 03/2020 do Executivo ficará na Coordenadoria Legislativa por 10 dias. Será encaminhado às comissões competentes. Indicação 32 de 2020. Através da mesa, indica o excelentíssimo senhor prefeito Josué Ramos a conveniência de proceder estudo junto à CCR, Via Oeste, para que implante iluminação pública nos pontos de ônibus existentes no KM 39,5 da rodovia Raposo Tavares, nas proximidades do supermercado e atacado Serrano, em ambos os sentidos, interior capital, no acesso do retorno à estrada de calcaia do Alto Capital Interior. Djalma, vereador. Indicação ora lida será encaminhada ao senhor prefeito. Não havendo vereador inscrito e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Boa tarde a todos.